E o Solinho convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera, está no ar mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. Você já sabe, a cada edição uma nova versão, um novo convidado, um novo assunto, sempre coisas novas e boas de se ouvir, boas de se ver, que melhora sempre a vida da gente. Podcast Ailson Lino convida de hoje traz ele, né? André Gustavo, ou Deco. Ele é o fundador do Clube dos Bons Sons e analista técnico do Sebrae. Esse cara tem uma bagagem extraordinária e traz muita novidade para você que quer empreender nas artes, né? Fique ligado, hein? Deco, obrigado por você estar aqui conosco. Vai ser uma tarde, vai ser uma hora de bate-papo muito bacana e que nós vamos levar a nossa população, nossos ouvintes, a abertura, tirar a venda dos olhos dos artistas e saber como é que caminha em direção ao sucesso. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo. Não, eu que agradeço, né, estar aqui no programa, realmente para nós que estamos nesse movimento de aquecer a economia e trabalhando com um segmento da economia que vamos dizer assim, muito forte no nosso estado, mas ao mesmo tempo assim, sem muito planejamento, sem muita organização. É um prazer muito grande poder expor um pouco as minhas ideias, né, as ideias do Clube dos Bons Sons, o que a gente vem fazendo. Eu acho que vai ser um papo muito bacana, vai esclarecer muita gente aí sobre o que é essa economia criativa, como fazer parte, mas é isso. Eu tenho certeza, Deco, então vamos começar por onde você começou e conhece e fundou, Clube dos Bons Sons. Preciso saber quando você fundou, quanto tempo tem naturalmente, e o que é que significa o Clube dos Bons Sons? O que é que ele traz? Quem é o Clube dos Bons Sons? Bem, eu sou apaixonado por música, por cultura, por arte, sempre fui uma pessoa muito participativa das coisas. Assim. Eu tenho uma crença que nós, cidadãos, né, a gente tem que participar das coisas, daquilo que a gente gosta, seja de arte, seja se engajando em questões sustentáveis, sustentabilidade, seja a questão do seu bairro, do seu condomínio. Eu acho que participação é fundamental. E eu aprendi isso desde cedo, né, principalmente assim com minha família. Meu pai sempre foi uma pessoa muito engajada nas coisas. E aqui em Salvador eu trabalho numa empresa que é o Sebrae, né, que trabalha com a micro e pequena empresa, com a cultura empreendedora. E busquei aliar isso assim um pouco assim do meu aprendizado profissional, né, daquilo que eu estudei e que eu trabalho, com algo que me dá muito prazer, que é a música, né, principalmente o rock, que é um estilo musical que eu assim curto mais, né, que eu não gosto de outros, mas assim é algo que eu curto mais. E aí, junto com outros amigos, a gente sentiu uma falta em Salvador, que é uma cidade que tem uma economia criativa muito forte, muito pujante, de organização, né, desse segmento do rock baiano. Né? A gente tem talvez o maior ícone do rock brasileiro, Raul Seixas, né, baiano. Eu corroboro com essa ideia. Pois é pelo Brasil todo, né? A gente vê Raul Seixas é o grande ícone do rock brasileiro. Nós temos Pitty recente, né? Uma jovem, uma mulher baiana que saiu e conquistou o Brasil, né? E várias outras bandas. Rita Lee, né? Mas eu falo assim, baianos, né? Que saíram daqui sim, e tal. Pitty, tem Marcelo Nova, Marcelo Nova, grande Marcelo, Camisa de Vênus, antiga, isso. Né? Então a gente tem uma história muito forte do rock and roll, né? Então assim, a gente criou um grupo de amigos para fazer ações voluntárias, sem nenhum fim lucrativo, nenhum fim financeiro, né? Para a gente tentar movimentar aquilo que a gente chama da cena do rock baiano. E aí a gente foi aprendendo e fazendo algumas coisas aí bacanas. Já temos 7 anos, né? Vamos fazer 7 anos que estamos aí nessa empreitada aí voluntária. Que né? legal. E o Clube dos Bons Sons, ele tem uma sede onde vocês se encontram? Como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que se interessarem em participarem do Clube dos Bons Sons, os roqueiros da vida aí, né? Eu sou um deles, eu gosto muito do rock, apesar de não saber cantar nem tocar nenhum instrumento. Eu só gosto. Eu também só sei ouvir. Só sei ouvir. Do Raulzito, então, eu sou fanzaço do Raulzito.
como as pessoas podem fazer para se inscrever no Clube dos Bons Sons? Bem, como eu disse, assim, a gente é um movimento que surgiu desse grupo de amigos, né? E fomos fazendo eventos, vários tipos de eventos, continuamos fazendo os eventos. E a gente não tem uma sede fixa, mas a gente tem os nossos encontros semanais, quinzenais dos gestores, né? E os nossos eventos, eles acontecem pela cidade, né? A gente está fazendo uma série de eventos. Ontem mesmo nós tivemos um dos eventos que é bem tradicional do clube, onde a gente, porque a gente, pelo menos a opinião nossa do clube é que os músicos do rock, eles não são muito unidos, né? Estão meio dispersos. Então, assim, a gente procura fazer eventos que tragam esses músicos, esses artistas para se unirem. Então, a gente faz uma jam session, que a gente chama músicos dos mais diversos estilos musicais, não só do rock, mas principalmente do rock, para se reunir e tocarem juntos. E daí surgem novas parcerias, novas bandas. Ontem a gente fez, no Rio Vermelho, nossa 37ª edição da Jam Session, que a gente realiza todo mês, um encontro por mês. E na terça-feira nós realizamos também algo que a gente também compreende assim como muito importante, que é a valorização das obras do artista, né? Então hoje a gente vive uma cultura que não ouve mais música como a gente ouvia. Entendo, o mundo mudou, o jovem mudou, os meios de ouvir música mudaram, mas assim, quando um artista faz um álbum, ele faz uma obra-prima, uma obra completa. E hoje a gente ouve música dirigindo, lavando prato, jogando, assistindo televisão. Ninguém para mais para ouvir um álbum inteiro. É verdade. É muito raro alguém. É verdade. E a gente tem essa cultura, por exemplo, do vinil. Então a gente se reúne uma vez por mês, a gente convida um especialista em um álbum. Essa semana foi no álbum de uma banda chamada Joy Division. A versão passada tinha sido uma banda de São Paulo chamada Inocentes, a anterior foi dos Beatles. Então a gente chama um especialista para falar sobre o álbum e a gente ouve um álbum inteiro, em silêncio. A gente para ouvir um álbum, é um evento muito bacana. Muito prazeroso, muito profundo. Em vinil, né? Em vinil, ainda por cima, né? Eu tenho um amigo que chama Marco, ele esqueci o sobrenome dele agora, Marco é um advogado, até ele tem um filho que colocou o nome de Raul. Ele é também desse movimento roqueiro, pode ser até que seja aí dos Bons Sons, que a gente não está conseguindo ligar agora o nome da pessoa. Mas assim, quem for adepto do rock e de tantas outras vertentes, tantos outros ritmos, né? E que queira estar no Clube dos Bons Sons, existe um WhatsApp, alguma coisa que... Existe, Sim, a gente tem o Instagram, né, que a gente usa o meio de comunicação pelo Instagram, então constantemente a gente está recebendo contato de... Hoje a gente tem mais de 220 bandas, assim, para ter uma ideia, né, que muita gente diz assim, pô, caramba, você tem 220 bandas cadastradas de Salvador e região metropolitana. Só de Salvador? Só de rock and roll. De vários estilos, né? Desde o rock mais extremo, mais pesado, do punk, do heavy metal, até o rock pop, o rock, né, mais comercial e tal. Bandas covers também, né? Então, assim, são 220 e quase 100 dessas já tocaram em eventos nossos, né? Que legal. Então, a galera aí que não conhece o Clube dos Bons Sons e não tem conhecimento profundo de passar uma tarde, um dia, ouvindo em vinil aí. Tem aquela coisa, né, nos bares, todo mundo toca Raul, só quer tocar Raul. O grito é clássico, Raul, né? O grito é clássico. Mas é isso. Então, assim, quem quiser fazer parte, entrar em contato e nos ajudar também, porque, como eu disse, é um trabalho voluntário, assim, a gente acredita muito na participação. E eu acho que é uma mensagem até para todo mundo, para as outras áreas, né? A gente precisa participar das coisas da nossa cidade. Que legal. Né? Uma cidade não se faz só com a prefeitura, só com o governo do estado, só com o governo federal. O cidadão precisa se organizar e participar também, né? Recentemente, a gente estava discutindo com um vereador uma possibilidade, porque não sei se vocês sabem, assim, conhecem os detalhes, mas Salvador hoje, como a grande maioria das cidades do Brasil, para você tocar na rua, numa praça, você precisa pedir uma autorização à prefeitura. Sim. Né? Mas já existem cidades que fazem uma política pública voltada para a economia criativa. E aí eu já falo um pouquinho assim, que eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto. Assim, Salvador é uma cidade
que vem melhorando muito, né? Eu acho assim, o nível do turismo, crescendo as opções para o turista e tal. Mas ainda precisa investir muito nessa coisa do artista baiano ter acesso aos espaços. Então, eu estava falando dessa lei, que a gente chama de Lei de Artista de Rua. Então, você vai nas cidades de turismo mais desenvolvidas do mundo, você não precisa pedir uma autorização à prefeitura para tocar numa praça. Eu vejo isso, desculpa, Deco, eu vejo isso nas tantas cidades que eu estou sempre viajando, do grupo New Chase, inclusive, tem 8 estados que a gente tem loja, que a gente trabalha. Dentre esses estados, tem Fortaleza, eu vejo muito essa arte de rua. Os cantores, os artistas de rua, na praça inteira, na orla inteira. Vejo isso em outros países. A Espanha está lotado disso. A Europa nos quase metrôs, toda, nos metrôs. Eu não vejo isso em Salvador. Eu não vejo um artista de rua em Salvador com frequência. Sobretudo ligados à música, né? Eu sinto falta disso aqui. Eu acho que tem um pouco esse medo, até porque a gente vivenciou isso. Quando a gente começou o Clube dos Bons Sons, a gente inventou com um sonho assim meio... É a coisa até que hoje em dia a gente fica assim, pô, só ser muito ousado mesmo para querer fazer isso. A gente começou colocando banda de rock 10 horas da manhã de domingo, no sol de domingo, 10 da manhã, ali na Magalhães Neto. O pessoal fecha a rua, né, para correr. A rua, é verdade. Aí a gente pegou, inspirado lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que fica aquelas bandas tocando de domingo. Sim. Tantos artistas renomados que começaram lá, pô. E a gente começou pensando isso, assim, pô, vamos botar uma banda para tocar 10 da manhã de domingo, e foi a primeira evento nosso, foi o Rock na Rua, que é um projeto que já tem também quase 40 edições, de levar música para a rua. Mas para a gente fazer aquilo, levar bandas gratuitas para tocar 10 horas da manhã de domingo ali na rua, pô. A gente fazia... Como os amigos fazem, no amor, né? A gente botava as caixas de som nas costas, botava dentro do nosso carro e levava. Mas a burocracia para você pedir uma autorização para fazer aquilo é uma coisa inacreditável. Então, talvez essa ausência do artista de rua que você citou seja com esse medo de fazer algo na rua e, de repente, prenderem os instrumentos musicais do artista, né? Então, assim, a gente tem conversado com o vereador para criar uma lei que eu peguei essa lei, inclusive, lá de São Paulo, chamada Lei de Artista de Rua, que o artista ele pode usar desde que ele cumpra alguns requisitos. Questão dos decibéis, né, a altura, ele limpar o local que ele fez o evento depois, ele informar que vai fazer, ele não precisa pedir autorização, ele informa que vai fazer. E a prefeitura zoneou alguns lugares, tipo lá a Avenida Paulista. Então a pessoa informa, vai e faz a arte dele. E Salvador, pela sua característica de uma cidade que vem muito turista, uma cidade muito criativa, uma cidade de cultura, né? A gente precisa estimular isso, que o artista vá para a rua. Então, meus queridos legisladores municipais da cidade do Salvador, olha o que o Deco está trazendo aqui. Aí depois vocês querem turismo, né? Vocês querem... Salvador é uma cidade que está aí no topo do turismo no mundo todo. E não vejo artista de rua. Eu viajo o mundo todo e vejo artista de rua, sobretudo da música, no mundo inteiro. Você chega, por exemplo, no primeiro mundo, na Austrália, ali perto da Opera House, da Casa da Ópera, toda aquela orla, tem 500 artistas lá cantando. Eu fico lá, puxa vida, o mundo todo está cantando lá. Por que aqui, vereadores, vocês não fazem uma lei para apresentar ao prefeito aí, ao executivo, para poder você legislar em prol da cultura? Isso é importante, né? Eu tenho uma lei pronta. Quem tiver interesse, o vereador que tem interesse, é só pedir que eu mando a cópia. Será que eu vou ter que me candidatar a vereador para fazer isso aqui? Não quero não, meu brincadeira, tô fora. Deco, você podia se candidatar. Ô Deco, é o seguinte, cara, falando em Raulzito, a gente vai partir para outros assuntos, mas quando você fala em Raulzito, eu fico saltitante, né? Inclusive, eu entrevistei por diversas vezes tio do Gama, que participou do Raulzito, dos seus Panteras. Ele acho que faleceu, né, recentemente. E a gente conversava sobre Raulzito quando ele era Raulzito, né? Ali, Raulzito e seus Panteras. Raulzito e seus Panteras. Ali em Dias Dávila, né? Quando ele fez a música Trem das 11, tantas outras músicas. Ali no Trem das 7, Trem das 7, né? Trem das 7. Aquela sacoleira, o trem de sacoleira, o trem não sei o que lá. Eram 3 trem. E era o trem da olha o trem. Então, o tio do Carleb, essa galera toda da época do Raulzito e seus Panteras, tem muita história para contar. Tem um fato muito interessante, eu estava até conversando com os amigos agora no almoço, é que o Edstar, esse evento que a gente faz, o Descomentando, que é a escuta de vinil, a gente convida alguns especialistas e
No do Raul Seixas, que tem mais ou menos uns 6 meses atrás que nós fizemos, Ed Star está com 86 anos. E ele foi do disco lá, do primeiro disco, né? A Gran Ordem Cavernista, que foi antes, logo, acho que foi depois do Raulzito e seus Panteras, eles gravaram, se eu não me engano, a Gran Ordem Cavernista. 72, se eu não me engano, 73. Eu acho que é um pouquinho antes até. Um pouquinho antes, porque 73 ele já estourou com Guita em 73 para 74. E aí Ed Star participou e contou várias histórias bacanas de Raul, assim, né? Porque eles foram contemporâneos, amigos, gravaram o disco juntos. E é uma pessoa, assim, impressionante, assim, porque é uma vitalidade, 86 anos, gravou um disco agora, tá gravando um disco agora. Vou chamar ele para vir para aqui, Big. O Ed Star. Como é que ele chama? O Ed Star? O Ed Star. Quero você aqui no nosso podcast, a nossa produção vai entrar em contato com você. Eu passo contato depois, a Big. Conta a história do Raulzito aqui pra gente. Porque o Ed Star é uma figuraça, o cara é muito inteligente, super lúcido, bem fisicamente, saúde. Então, um cara que tem muita história para contar, assim, interessante. Falando disso, nós trouxemos aqui. Eu tive uma das grandes, eu acho que, momentos, assim, da minha vida, foi ter, pelo menos uma vez, ter visto o Raul, né, na Concha Acústica, quando o Marcelo Nova fez aquela última turnê com ele. Caramba, hein? Aí trouxe ele pra Concha, ele cantou 6 ou foi 7 músicas, já debilitado, ele tava naquela fase já... Eles lançaram sexta-feira, dia 19, e dia 21, domingo, ele morreu, de agosto de 89. Lançaram o álbum Panela do Diabo. Panela do Diabo, né? É engraçado, Panela do Diabo tem uma das canções que é Banquete de Lixo, né? E quando ele falava que pôs enfermeiro quando agarra é que nem ordem de prisão, né? Do escuro é fantástico, né? E quando ele fala, eu vi o fim chamando o princípio para poder se encontrar. Raulzito viveu além do tempo dele. Vive até hoje. Vive o Raulzito. Com certeza. Mas se a gente ficar falando de Raulzito aqui, a gente não vai falar de outras coisas. Vai a porque tarde tem toda. coisa de Raulzito. Eu sou fanzaço. Inclusive, quando eles lançaram aquela peça teatral, acho que o Big, sabe, aqui no antigo, aquele teatro ali da escola da Ondina, ali, como é que chama? Do Instituto Social. Que antes era um colégio que tinha... Colégio Social. Nelito fazendo o Raul, direção de Deolino Quecuti, Isso. na Universidade do Social, que ficava do lado do colégio. Inclusive, no dia que eles lançaram essa peça, na inauguração, o próprio Plínio estava lá, né? Plínio escreveu também. O Plínio estava lá, e o Plínio, o irmão do Raulzito, cara, o Baú do Raul, inclusive essa peça, acho que foi o Baú do Raul. O ator, eu não sei nem quem é ele. Nelito. Parecia Mesa Branca. Que cara parecia Mesa Branca. Cara, como você falou na Mesa Branca, não sei nem quem é. Rapaz, ele incorporou o Raulzito. Nada daquilo ali foi Não tinha playback, playback, não. Ele que cantava. O cara tinha o porte físico do Raulzito, a voz do Raulzito, o trejeito de Raulzito. Porra, velho, eu tava vendo o Raulzito ali, meu Deus do céu. Delito Reis. Que emoção. Por que essa peça de cartaz não volta, velho? Pelo amor de Deus, hein? Tem que voltar aí, ó. Chama o Delito pra trazer. Chama ele aqui pra gente conversar. Chama ele. Se eu não me engano, é a filha, uma das filhas de Raul, a Kika Seixas, que tá fazendo o Baú do Raul, né? O show. Sim. Ela fez aqui esse ano, tem uns 4 meses atrás, lá na Concha, que ela reúne vários artistas e faz uma apresentação resgatando, né, as músicas. Aqui na Bahia foi na Concha Acústica e teve muita participação de músicos baianos de fora. Raul é uma coisa impressionante. Uma vez, eu tenho uma frase, o Carlinho Brau fazendo uma palestra, ele falou uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Ele diz assim, independente de estilo musical, tem músicas ou artistas que daqui a 200 anos a gente vai já ter morrido, outras gerações mais lá na frente vão estar falando. Raul é um deles, uma coisa... ele falava assim, Carlinho Brau falou assim, tem músicas que são clássicas, é igual Chopin, Beatles, Sim. Bach. 300 anos depois nós estamos falando aqui de Beethoven. De Beethoven. Os Beatles daqui a 200 anos a gente vai estar falando Vai continuar falando. Raul a gente vai estar independente de estilos. Né? No Axé Music tem aquelas músicas clássicas dos anos 70, 80, que até hoje todo mundo canta. Né? Moraes Moreira, Dodô e Osmar, as primeiras músicas, né? Banda Eva, que cantava aquela no começo lá dos anos 80, e hoje todo mundo canta. São músicas que tem alguma... e tem uma outra coisa muito interessante que eu ouvi ontem, o cara diz assim, ele estava falando assim no podcast, né? Inclusive falou assim, a música tem uma coisa inexplicável, uma coisa mágica. E realmente, porque quando a música parece que pega, né? Independente se é uma rocha, se é um rock, se é um funk,
vira para sempre, né? Vira pra sempre. As pessoas Por falar vão em cantando, ritmo né? musical, em estilo musical, todos esses que você citou aqui, Deco, como é que você vê o momento musical do Brasil, sobretudo da Bahia? Aliás, nem vou falar da Bahia, do Brasil em si mesmo. Essa avalanche aí de novos ritmos que estão chegando. Há 30 anos aí, quando o axé estava meio que saindo um pouco da mídia, estava entrando a dupla, como é que chama? O sertanejo, aquele sertanejo clássico, que também era uma quebra de padrão na época. Foi aquela qualquer luxo, né? O Chitãozinho, o Chororó, o Leandro Leonardo e tantas outras, o Zezé com o Luciano, que já foram depois lá de Pardinho, como é que chama? Do Zé Milionário, Zé Rico Milionário, Milionário Zé Rico, que era uma outra ideia do sertanejo. Modernizou a partir desses caras que eu citei aqui agora, o Chitão, o Zezé, o Leandro, o Leonardo, etc, etc, etc. Foi aquele choque, mas foi uma qualquer luxo. Pegou, esqueceram-se um pouco do axé de outros ritmos, inclusive o rock. Ele começou a ser esquecido a partir daí. Exato. Hoje, essa turma do Zezé, do Chitão que eu citei, está chegando uma nova mentalidade, um novo ritmo, uma nova galera que está tomando espaço na mídia, né? Dessa galera. O espaço musical não vai tomar nunca, porque esses caras têm um legado aí muito bacana, né? Mas como é que você vê esses novos ritmos, não só do ritmo, mas sim das letras, da mensagem? Isso te preocupa? Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, eu tenho uma visão assim muito aberta assim da música. Às vezes eu vejo o pessoal do rock mesmo e alguns outros estilos reclamar muito assim que não tem espaço, que não tem público. O pessoal do rock fala muito assim: o rock envelheceu, o público é o pessoal mais velho. Eu acho que tem espaço para todos os estilos e para tudo. Claro que tem aquelas músicas que são mais trabalhadas, até porque a música é um produto também, tem empresas que ganham dinheiro com a música. Então, assim, se antigamente a gente tinha aquelas músicas que tocavam mais nas rádios, que a população se acostumava mais e ouvia, hoje a gente tem também, né, as propagandas nos streams, nos programas de televisão, as próprias rádios ainda é muito forte, né, as rádios. Então, assim, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acredito... Espaço você que tem, para saber como é que você vê aí o futuro. Por exemplo, você citou ainda há pouco Chopin, você citou aí Beatles, você citou aí tantos outros artistas, tantas outras bandas que passaram, formaram aí, deixaram o seu legado e que daqui a 1000 anos vão ser a gente, assim, lembrados. E o momento atual, o que será dos nossos futuros, dos nossos netos, dos nossos filhos? Será que esse momento vai fazer com que eles esqueçam dessa outra cultura que fez a sua época no mundo artístico? Eu acho que não. Eu acho que aquilo que é bom e que, como eu falei, que tem que são clássicos, né? Quem gosta de música, quem gosta de rock, ouve o rock dos anos 60, anos 50, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones. Novo de 2020. Não para, não para. E tem gerações novas. Eu fui agora pro show de Paul McCartney, uma coisa impressionante, porque... 86 anos? 82 anos, fazer 83. Tá ali, vitalidade. Impressionante, porque tinha muito jovem, muita criança ouvindo Paul McCartney, querendo ouvir as músicas dos Beatles, né? Então, assim, eu acho que tem um problema mais profundo do que somente a música. Eu acho que a gente vive uma época onde a atenção das pessoas ela é muito disputada e ninguém mais quer parar para ouvir um álbum, por exemplo. Ninguém quer mais parar para ler um livro com 1000 páginas. Ninguém ouve uma mensagem com mais de 30 segundos, 20 segundos? Pois é. Os 3 primeiros segundos... Saiu a notícia agora que o Brasil parece que caiu, acho que foi 20% ou 30% de leitores de livros, né, no ano passado. Então, assim, é um mundo que luta pela atenção das pessoas. E as pessoas cada vez dedicam menos tempo para coisas que tenham mais, vamos dizer assim, substância, coisas mais longas, maiores, mais profundas. Aí está a minha preocupação. Então, a música sofre com isso, até porque as músicas viraram, se observar hoje, a estratégia é lançar single. Você lança uma música, que muitas vezes a maioria das pessoas não vão ouvir ela completa, vai ver um pedaço daquela música. Lançam muito música em games, músicas em filmes, músicas em propaganda,
né? Então a forma que a música está chegando hoje, a maioria é essa, entendeu? Então assim, é preocupante nesse sentido, mas eu acho que existe mercado, até porque alguém lá atrás disse que a televisão não daria certo, e a televisão está aí. Alguém disse que um livro seria um produto que... Alguém disse que a música não poderia ser... E a gente também não pode lembrar que há apenas 100 anos atrás só se ouvia música ao vivo. Tinha gravação de música, né? Hoje, 100 anos depois, a gente pode levar no bolso da gente 1 milhão de músicas para onde a gente for. Inclusive, sabe aquela questão que os artistas... Desculpa te interromper, que os artistas... Eles dependiam muito menos dos shows, financeiramente falando, do que da venda do LP, dos discos, em vinil. Hoje não se vende mais isso, né? São os shows e as plataformas, né? Não, e tem uma coisa interessante que perguntaram a Clemente, que é um vocalista de uma banda de rock chamada Inocentes, perguntaram, você vive de música? Ele disse, rapaz, para eu viver de show, se você está perguntando de show, para mim hoje é impossível, não consigo. Porque minha banda é uma banda de rock, punk e tal, não consigo. Mas eu faço podcast, eu participo de eventos, eu lanço livro, eu faço camisa para vender, eu vivo de música. Só que a música não é só mais a produção da música, até porque hoje os setores, acho que em vários segmentos, não só na arte, mas na tecnologia, na moda, em vários segmentos, os setores estão bem imbricados, né? Então, assim, a música tem a ver hoje com a literatura, com o game, com a moda, né? Emicida é um grande exemplo de um cara que é músico, mas é super empreendedor. Ele tem a loja, a marca de roupa dele, ele tem boné, ele tem calça para a galera que curte rap, hip hop, faz livros, toda hora publica um livro. Então isso aí é a cultura criativa, né? A economia criativa, né? A economia criativa. Por falar em economia criativa, você como membro do Sebrae, né? O Sebrae também está dando aí espaço para essa galera que nem conhece que existe esse espaço para a economia criativa, em todas as artes falando, como você citou, as artes cênicas, músicas, artista de ruas, todo tipo de arte, né? Literatura, enfim. Vamos dar um recado para essa galera. Como é que eles fazem para procurar o Sebrae, para ajudar eles nessa economia criativa, eles lançarem seu produto? Eu acho que, assim, às vezes a gente fica com algumas ideias, eu ouço muito, assim, como eu trabalho no Sebrae há muito tempo, eu sempre ouço o discurso, assim, muitas vezes a gente vai numa cidade do interior, um prefeito fala assim, eu preciso trazer uma indústria para minha cidade, eu preciso trazer uma grande empresa para aqui. E muitas vezes, você tem que ver o que é a vocação. Eu acho que nós, da Bahia, nós temos uma vocação para as artes, para a cultura, para a história, né? Eu acho que o governo, os governos ainda não entenderam de uma forma muito forte, assim, de priorizar isso. Santo de casa, né? Não faz milagre. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa de São Paulo, e São Paulo hoje é o maior destino turístico do Brasil por causa do turismo de eventos. Sim. Né? Sim. Turismo de eventos. O cara lá estava me falando o seguinte, que 3 eventos são os principais motivos são os maiores fins de semana com mais turistas em São Paulo. Fórmula 1, esporte, economia criativa, está dentro da economia criativa. O evento da NFL, de futebol americano, que foi o segundo evento, e o terceiro, a Parada Gay, que tem muitos shows, muitos eventos paralelos à Parada Gay. Então, esses 3 fins de semana enchem São Paulo de turista, ocupa os hotéis quase todos. Então, eu acho que a Bahia tem esse potencial, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é festa, né? A gente, tá provado isso, né? O carnaval que diga, as festas de lago, etc. Mas eu acho que fica muito limitado ao carnaval. Hoje em dia tem aparecido outros grandes eventos, como a festa de final de ano, traz muito turista do Réveillon. Está crescendo bastante. Vários outros eventos, mas a gente precisa investir mais nisso e dar mais espaço para os artistas locais e pensar isso de uma forma mais planejada. O Sebrae, a gente atende prioritariamente empreendedores, pessoas que querem empreender ou que já têm um pequeno negócio, ou micro e pequenas empresas, né? Então, dentro desse rol de inúmeros setores, né, indústria, comércio, serviço, tem a economia criativa, que é um segmento extremamente numeroso. A gente atende muito pessoal, por exemplo, a gente tem um projeto para atender empresas de games, que está dentro do universo de economia criativa. A gente tem um projeto para atender o pessoal de eventos, que organiza eventos. A gente lançou agora um programa
chamado Acelera. Lançamos 2 programas, um para trabalhar com os blocos de afoxé, os blocos afro, e lançamos um programa para artistas que querem desenvolver seu... Porque tem uma coisa muito interessante que eu acho da arte. Eu tenho um irmão que é artista plástico, ele é músico e artista plástico, mas ele tem uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro, de empreender, de pegar a arte dele e transformar em algo que possa ajudar ele a, no mínimo, sobreviver. Mas é casa de ferreiro, espeto de pau, você não leva ele para lá? Mas é difícil, é assim, eu tenho essa experiência e vejo o quanto é difícil a gente colocar na cabeça de um artista a lógica empresarial. Às vezes tem até uma resistência. É verdade. Por isso que existem os empresários para tocar a vida dos artistas do negócio, porque deixar na mão dele, quem nasceu para arte não nasceu para ser empresário. Né? Muitas vezes consegue conciliar. Consegue conciliar. Mas os grandes artistas precisam de alguém para que esteja do lado dele. Legal. Então, assim, o Sebrae ele tem esse papel, porque a gente trabalha com gestão, com empreendedorismo. A gente não trabalha com arte, mas a gente pode ajudar os artistas a desenvolver uma lógica que pode ser ele mesmo adquirir alguns conhecimentos, né? Por exemplo, vou falar das bandas aqui que eu conheço mais, que é de rock. Por exemplo, o pessoal se preocupa muito pouco com direitos autorais. Quer dizer, você produz uma arte e você não registra. E se fizer sucesso e alguém lhe roubar essa música? E aí? Né? E for lá e registrar. Acontece muito, né? Identidade visual. Às vezes a pessoa não se preocupa com a logomarca da banda, com a estética, a roupa que vai estar no palco, né? A gestão, a negociação para eventos com produtores. Então isso tudo faz parte da gestão. Mas então, desculpa, Deco, essa questão dos direitos autorais, que se o artista não registrar sua obra, sua arte, mas ele provar, até no celular que ele gravou, que ele criou, ou nas notas musicais, etc. e tal, isso vale. Isso vale, Aí ele vai ter que, aí vai ficar uma questão na justiça, né? E mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. E para registrar uma obra dessa, quais são os caminhos? Que dificuldade tem? A música ela é registrada na Biblioteca Nacional, né, no Rio de Janeiro. É um processo um pouco burocrático, mas não assim, que impede ninguém de registrar suas músicas. E tem custo alto isso para registrar? Não tem custo alto, não. Se eu não me engano, em torno de você dar entrada no pedido, tudo, algo em torno de R$200, R$300. Independente da arte, dados precisos. Ali não está para fazer nenhum tipo de estudo sobre a arte, nenhum tipo como é que eu posso dizer, de crítica, nada. É arte, eu quero registrar, eu vou lá e registro. Independente da música, né? A música, porque existem outras artes que têm seus próprios mecanismos de registro, por exemplo, a pintura, né? Não é mais um livro, um texto, né? Isso tudo está no escopo da economia criativa e precisa ter o mínimo de cuidado com a sua produção, né? De registro. Vamos lá, Deco, desculpa, nessa economia criativa, você falou, tem uma galera aí de artistas, todos eles desconhecidos no anonimato. A gente vê, por exemplo, em alguns lugares que a gente está em um restaurante ou num barzinho tomando uns drinks e aparecem alguns artistas, sobretudo poetas com seus livrinhos, sobretudo até cordel aparece, literatura de cordel. E eu vejo que eles não têm esse acesso. Então, agora na economia criativa, todos esses artistas, não só das artes plásticas ou cênicas, ou literatura, ou poesia, ou seja lá o que for, mas todas que estão no escopo da economia criativa. Qual é o caminho que ele toma? Como fazer para abrir os espaços para eles, para essa galera aí, chegar até o Sebrae? E que tipo de ajuda o Sebrae dá? Como é que funciona? O Sebrae, ele, independente do segmento, mas falando até mais para esse público da economia criativa, o Sebrae tem seus meios de atendimento. Você tem tantos pontos físicos, onde essas pessoas podem ir, como tem o atendimento virtual, né? O site 0800, todos esses canais de atendimento. Nós temos atendimento individual, específico para cada uma demanda, assim, caso a caso, e temos os projetos de atendimento coletivo. Por exemplo, eu estava falando que a gente está agora trabalhando com um grupo de artistas num programa Acelera, para ajudar durante 3 meses, através de várias mentorias, a eles se profissionalizarem. Então, a gente está fazendo um atendimento coletivo com 20 artistas. Então, tem esses meios, né? O importante é quem tem essa necessidade que procure a gente, que aí quem atender essa pessoa lá no ponto de atendimento do Sebrae ou no 0800 vai saber indicar para qual
projeto, qual programa do Sebrae ele pode ser atendido. Hoje a gente tem 32 pontos de atendimento na Bahia, mas o forte assim hoje os canais virtuais, né? Através do site, do aplicativo ou até mesmo do WhatsApp. Então assim, temos vários canais de atendimento. A gente consegue mapear, até com base no estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá da Federação das Indústrias do Rio, 52 segmentos ligados à economia criativa. Eu acho que tem um exemplo muito bom assim, de algo da economia criativa aqui, de 2 segmentos que eu acho que são bem fortes assim, na Bahia. Eu acho que o artesanato tem muitas associações de artesãos. E é um caminho. Você se associar, você trabalhar com outros coletivos ou grupos, é um caminho para você não ficar sozinho, porque quem é muito pequeno, às vezes tem dificuldade de divulgar o seu trabalho. Como você falou, um escritor de cordel. Ele tem a dificuldade, ou ele vai por conta própria, né, de mês em mês, em bar, mas se ele consegue estar dentro de um coletivo, ou de uma associação, ou de um grupo, ele consegue negociar com instituições parceiras, exposições, expor o produto dele em algum lugar que essa associação, esse coletivo consiga espaços. Então, assim, eu acredito muito nisso, no associativismo e cooperativismo. Acho que o pequeno tem que estar mais junto. Até porque os grandões se juntam. Quando você pega 2 multinacionais aí da música, eles se juntam. Eles não estão ali, dividem mercado. O jogo ali é meio que planejado. Por que o pequeno precisa se isolar? Pois é, agora quanto mais dificuldade. Falando né? nessa junção, nós temos grandes astros aí da música popular brasileira, 2 ícones extraordinários, mundialmente conhecidos. Eu sou fãzaço, que está se juntando, os 2 irmãos agora, Bethânia e Caetano, na Arena Fonte Nova, né? Fazendo já em vários outros, essa turnê em vários lugares. São os grandes se juntando, né? É um exemplo, né? Que você fazer coisas coletivas juntas, você conquista espaço. Eu acho que esse exemplo de Caetano e Bethânia é sensacional. Por quê? Eles estão fazendo um evento aqui, eu não sei quantos ingressos venderam, eu soube que está esgotado. Alguém falou até 50 mil ingressos. Não Qual sei. é a capacidade da Fonte Nova hoje, Big? 60 mil? A Fonte Nova sentada em torno de 50, mas tem as pessoas em pé na pista, né? Então cabe 70 mil lá. Vai dar mais de 50 mil com 60 mil, Mas tá com certeza. lotado, tá abarrotado E disse que de acabou gente os lá. ingressos. Eu conheço várias pessoas, tenho vários amigos que vieram do Maranhão, que vieram da Paraíba para assistir o show aqui. Então você vê como movimenta a economia criativa. É claro que são grandes artistas, como a gente sai daqui para ir assistir Paul McCartney em São Paulo. Sim. A gente ganha o dinheiro aqui e vai gastar lá. Vai estar lá. Tem gente ganhando dinheiro no Maranhão, trazendo para gastar aqui na Bahia. Então a gente precisa investir mais nisso, porque a Bahia tem muita cultura, tem muita arte e tem uma coisa impressionante no nosso país que eu assim, não conheço, claro, assim, mas os outros países e tal, mas eu acho assim que um país com tanta diversidade cultural e de estilos musicais e de estilos de artes diferentes, de cultura diferente, como país é difícil. Você pegar, por exemplo, o maior país do mundo, se eu não me engano, é a Rússia. Você tem metade do país isolado, gelo. A população da Rússia, se eu não me engano, é menor que a do Brasil, 150 milhões de habitantes. O maior país do mundo. Não tem uma cultura como a do Brasil. Os Estados Unidos não tem uma diversidade cultural de brega, de arrocha, de axé, de funk, de rock, de frevo, maracatu. Pagode, maracatu. Como o Brasil Samba tem. de roda, samba, maculelê, bossa nova. Bossa nova. Então, assim, a gente tem um potencial que hoje a economia criativa talvez não chegue a 2% do PIB brasileiro. Eu acho que a gente tem um potencial para isso ser tipo 10%, 15%, gerar muito emprego, muita renda, através da cultura. Não é possível o Uruguai receber 9 milhões de turismo por ano, estrangeiros, e a gente receber 7. O Uruguai é do tamanho de Sergipe. Desproporcional demais. Tamanho de Sergipe. Eles recebem 9 milhões de turistas. A Torre Eiffel recebe 65 milhões de turistas por ano, pagando para entrar na torre. A gente recebe 8 milhões de turistas. 10 vezes menos, quase, 9 vezes menos que a Torre Eiffel. Então, assim, a gente está falando de um monumento francês, apenas a Torre Eiffel. Pois é. Como também a Catedral em Paris, no próprio Paris, como a que pegou fogo agora, a Notre Dame, a Sacré-Cœur, recebe também uma porrada. O Museu do Louvre recebe uma porrada de gente aí, milhões e milhões por ano. Agora, Deco, vamos voltar aqui para Bahia, né, para Salvador especificamente, né? Tem tanta coisa para a gente falar ainda.
O que foi que aconteceu com as festas de Largo, rapaz? Pois é, tem... E é um patrimônio nosso, né? Caramba! É um patrimônio... Quando começava de Santa Luzia, patrimônio. começava da Conceição dia 8, Conceição da Praia. Dia 8, né? Né? Diz que a abertura é dia 8, né? É Conceição da Praia. Amigo, eu era menino, aí eu era pré-adolescente, aí logo quando eu vim pra cá, né, 12, 13 anos, quando chegava nessa época de festa de Largo, era o pico, era o topo dos eventos. Ganhava pro carnaval porque era 2, 3 meses de festa de Largo. O carnaval são só 3 dias. Evidentemente que, proporcionalmente, o carnaval nem se compara, né? A maior festa de Largo do mundo. Mas em Salvador, especificamente, pela duração que tem as festas de Largos, espalhadas em vários bairros de Salvador, Conceição da Praia, Santa Luzia, Lapinha, Ribeira, Boa Viagem, Bonfim, Itapuã, São Lázaro, Rio Vermelho. Maria, Rio Vermelho, já foram 10. Então, ao longo de quase 3 meses, começava dia 8 de dezembro e desaguava no carnaval, em fevereiro, cara. E eram festas bacanas, eram festas extraordinárias. Sem contar com a lavagem do Bonfim, ainda tem aí, né? Passa mais de 12 festas de Largo. E hoje a gente só vê mesmo a lavagem do Bonfim. A gente vai na Conceição da Praia, que era tradicional, vê meia dúzia de gente, e a qualidade das barracas está caindo, a disposição das barracas, os produtos que oferecem, a segurança. Gente, uma tradição muito bacana que caiu, está acabando. Como é que você vê isso, Deco? Eu vejo essa perda que a gente tem de um patrimônio cultural e material que a gente tem, né? Assim, a gente é histórico no nosso país não valorizar aquilo que é patrimônio histórico, né? Eu acho que assim, eu trabalhei um tempo em Santo Antônio de Jesus e eu coordenei um projeto lá em Cachoeira e São Félix de cama e café, transformar quartos que as pessoas tenham em casa em hospedagem, tipo como funciona o Airbnb, né? Sim. Ajudar a preparar. E eu ficava assim, rapaz, se Cachoeira fosse na Europa, a pessoa pagava para entrar em Cachoeira. Ali é um patrimônio, um lugar que só de você chegar a energia já é diferente do lugar. Você tem religião, religiosidade, você tem música, você tem história, você tem tudo para aquilo ali ser um produto pronto. Aquilo ali é um produto turístico de economia criativa pronto, porque você tem religiosidade, você tem história, você tem cultura, você tem igreja, você tem candomblé, você tem terreiro, você tem artistas plásticos, tem universidade. A gente tá falando de um recôncavo aí. Tem música, tem reggae. Salvador. Aí a Chapada, Mucugê, tá ganhando para aqui. Tem vários. E tá ganhando para aqui. Então, esses patrimônios, a gente não tem um planejamento. É o que eu sinto falta, assim, de essa economia criativa. E eu junto o turismo com a economia criativa, porque eu acho que o público consumidor vem aqui a consumir, né, que é o turista. Então, assim, a gente não tem um planejamento para isso. A gente fica pensando na fábrica da BID. Sensacional, a fábrica é uma maravilha, vai empregar 10 mil pessoas, mas quantas pessoas estariam trabalhando nessas festas de Largo, com bandas, vendendo seu acarajé, vendendo cerveja, se tivesse uma coisa planejada, trazendo turista, uma coisa com segurança, uma coisa mais organizada? Seria só 10 mil nessas festas de Largo? Né? Durante o ano tendo uma programação extensa de eventos. Então, assim, a gente tem uma política pública de atrair grandes investimentos, que é a cabeça que ainda está do paradigma antigo. Fica pensando no macro, esquecendo do micro, que a coisa vai chegar lá. O nosso paradigma ainda do modelo industrial, que a indústria resolve, né? Que o emprego vem da indústria. Quando a gente tem a economia do futuro, que é a economia criativa, que é a economia da atenção, né? Que hoje todo mundo briga pela atenção, o podcast está querendo atenção, a música, o artista, o leitor, quem escreve o livro, quer um pouquinho da atenção das pessoas, que as pessoas vão ter cada vez mais tempo livre no futuro. Olha só, tendência. Você desculpa eu te interromper até, toda hora eu estou te interrompendo, mas é que fica coçando. Não, aqui, tem que... né? O bate-papo, você disse que era um bate-papo. Bate-papo. Deco, eu estive recentemente no Egito, né? O que o Egito oferece? A cultura deles. Meu amigo, são milhões e milhões. O mundo inteiro está lá no Egito. E eles só têm a cultura para mostrar. Não tem essas indústrias que o pessoal está querendo trazer para cá. É a cultura, está tudo lotado. E Salvador e a Bahia, o Brasil, especificamente Salvador, Bahia, isso é o berço do Brasil. Isso é o berço da cultura. O Brasil começou aqui, gente.
Tem história aí para ser contada. Patrimônio, história. prédios, Pelo amor de Deus, história. por que não explora isso como os egípcios E exploram a história as festas deles? de Largo tem essa história. Ela Lógico. ela não nasceu do nada, né? Ela nasceu por algum motivo. Por algum motivo. São Lázaro, a São festa Lázaro. do Itapuã, a festa do Bonfim, Iemanjá, Sim. né? Tem uma... Então é isso que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo porque não planeja. Mas não pode, Deco. Bora fazer esse ficando. negócio voltar. Vamos fazer. Inclusive o rock, né? Que é a tua, vamos dizer assim, a tua bandeira principal, através do Clube dos Bons Sons, que você está vestido, inclusive, com a camiseta lá do clube. O rock não vai morrer, o rock não pode morrer. O rock faz parte da cultura mundial e da história, e falando aqui do nosso Brasil, da nossa Bahia. O tal do Raulzito, o tal quando eu falo, porque eu sou o professor maior do Raulzito, né? Hoje você chega, vou repetir, você chega nos bares, está um senhor de 70 anos falando para lá, toca Raulzito. Tem um adolescente de 18 anos falando, toca Raulzito, entendeu? Toca Raul, toca Raul, então, quer dizer. Então, eu acho que isso que você está falando é muito interessante, porque, assim, quando o pessoal fala muito assim, né? O rock morreu. Eu acho que nunca vai morrer, não somente o rock, essas expressões, sempre vai ter alguém ouvindo música clássica, sempre vai ter. Os nichos, né? As pessoas, você pode dizer assim, perdeu de volume, de mercado, como negócio, pode ser que sim. A gente sabe que domina outros estilos, você perguntou no instante, a gente sabe que sertanejo, 75% das músicas que passam em rádio no Brasil são sertanejos, das 75 mais ouvidas do Brasil são sertanejos. Tem um público gigantesco, é uma parte da economia criativa. Eu tenho um irmão que mora em Goiânia, eu fui passar uns dias lá, fiquei impressionado como a música sertaneja movimenta a cidade de Goiânia. Ajuda a cidade a se desenvolver, né? Os shows, os bares. Então, assim, a gente precisa ver o que é nossa vocação do estado da Bahia, de Salvador, e trabalhar isso. Aí volta ao início da nossa conversa. Eu tenho um trabalho, eu trabalho no Sebrae, faço minha parte, né, como profissional, mas no meu tempo livre, eu sou voluntário tentando fazer algo com a música, com a arte, através do que eu tenho acesso, que eu gosto, me dá prazer em fazer, acordar às 6 horas da manhã para botar caixa do som dentro do carro, para levar para a rua, para colocar banda, para não ganhar nada, mas para ter o prazer de fazer acontecer. Hoje você ganha... Ver bandas de amigos tocando, tal. Você acaba de ganhar aqui agora mais um componente do Clube dos Sons. Maravilha. Vou me inscrever agora. Maravilha. Aí falando nessa coisa, Deco, aí quando o rock estava mesmo no auge, pancada mesmo, né? O samba também se estremeceu, né? Poxa, o rock vai acabar com o samba. Até teve um autor de uma música que eu não me lembro o nome dele aqui agora, não sei se foi a Luiz Airão, alguma coisa assim, que falou, andam dizendo por aí que o samba vai se acabar, que a batucada tá por fora e que o samba já não dá, que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock and roll. Quem é, Big? De quem é? Assis Valente, né? Brasil. Nossos pandeiros andam dizendo por aí que Então, quer dizer, as pessoas do samba, na época, o rock chegou assim, um rolo compressor. O samba não acabou. O sertanejo e outros tá chegando aí, o rock não vai acabar. Com certeza. E o samba, eu tô vendo que assim, em Salvador, as rodas de samba estão se multiplicando, estão crescendo. Né? É porque estão pegando o samba, desde o samba, né? Trazendo o samba e tá abrindo novas vertentes, né? O samba de roda, o samba rock, o samba ampliando. Não deixa de ser samba. O pagode não deixa de ser samba. Samba de roda é samba, o samba clássico é samba, o samba de fundo de quintal é samba. Tudo é samba. Então o rock... ele não vai se acabar, ele está se modernizando. Muitas e muitas bandas de rock que aí estão meio no ostracismo, ou melhor, não estão tocando, mas elas existem, as pessoas se lembram, as rádios que se dedicam a trazer esse flashback do rock brasileiro e até do rock internacional. Tem o seu espaço, continua a ser, tendo. E aqui você, Deco, com o Clube dos Bons Sons, aí trazendo essa bandeira do rock. Eu acho que é importante também, assim, a gente fala, lembrar que, assim, não dá para fazer somente no amadorismo, né? A gente precisa se profissionalizar, tanto a nível de planejamento, de desenvolvimento de estado, de cidade, com a economia criativa como um setor importante, ver como um grande gerador de emprego e renda, mas também as bandas e os artistas se planejarem, porque não dá para você competir no mundo. Antigamente,
A gente não pode esquecer que a gente, sei lá, nos anos 80, que foi o boom do rock brasileiro, né? Com a redemocratização, surgiu Legião Urbana, Titãs, Paralamas, anos 80 Ira, foi o Traje a Rigor. Raulzito já falou, né? Anos 80, Charrete que perdeu o condutor. Camisa de Vênus. Camisa de Vênus. Tantas bandas surgiram ali, mas assim, naquela época o Brasil tinha, sei lá, 160 milhões de habitantes, hoje é 220, o mundo ficou mais complexo, Sim. maior, com mais diversidade, o acesso da internet, então assim, ou você se organiza, se planeja e tem um mínimo de visão empresarial, ou vai ser difícil você conquistar o público, a atenção do público. Do público. E por Né? isso o Sebrae E está vender. abrindo Pois é. essas portas para que o pequeno, Isso, qualquer vertente, qualquer arte que ele tenha, que procure o Sebrae para se Isso. juntar aos fortes e fortalecer sua arte. Então, amigo, você ó, que faz parte dessa economia criativa aí, qualquer que seja o tipo do seu trabalho, da sua criação, procura o Sebrae, cara. Vamos se fortalecer. Para você ficar forte e competitivo. O Brasil precisa de você. A gente precisa de você. Você precisa mostrar para o povo que você existe com a sua arte, com o seu trabalho, com o seu talento. Estamos aqui, o Deco está aqui, ó. Haja vista aqui o Clube do Bons Sons, que ele está aí trazendo essa bandeira, não desprezando o rock, muita gente ligada aí ao Clube dos Bons Sons. Te convido a entrar no Instagram, Clube dos Bons Sons. Também aí do Instagram deve ter o WhatsApp lá para bater o papo aí com os componentes que estão lá. E vamos nos unir, né, ao Clube dos Bons Sons. Não é isso aí, Deco? Isso aí. A gente está começando a organizar o segundo prêmio. Né? Eu estou com a camisa aqui do Como é que é esse prêmio? Conta aí pra gente já atrair. A gente fez o ano 2023 o primeiro prêmio Rock Clube dos Bons Sons. Nós premiamos com apoio do SESC. Né, o SESC foi o grande parceiro, tivemos algumas empresas patrocinadoras, mas com o SESC nós conseguimos premiar 3 bandas, foram eleitos 3 melhores bandas, premiamos música, o melhor videoclipe e melhor letra. Né, então tivemos 247 inscritos na premiação, tem aquele período de inscrição, você vai escrever sua música, seu videoclipe, sua letra. E esse ano nós estamos lançando, logo depois do Carnaval, a segunda edição do prêmio. Ele vai ser bianual. A gente espera um dia chegar a que seja um prêmio, um porte muito grande, tipo o CAIME, sei lá. A gente sonha que o rock tenha esse destaque, mas assim, a gente vem crescendo. Essa segunda edição já vai ser um pouco maior, já vai ter outras categorias. Então a gente vai lançar logo depois do Carnaval, até porque esse período o pessoal não está muito focado aí no rock and roll, é muita festa e tal. Aí depois do Carnaval a gente lança o prêmio e o evento final vai ser em agosto com a premiação dos ganhadores. Né? Deco, Ganhadores. quero deixar aqui já acertado. O nosso produtor Big está aqui do lado. Big, aqui no ar, eu já quero que você acerte com o Deco, para a gente levar ele no meu programa de televisão aqui da Band, no Carros e Consórcios, para ele divulgar esse prêmio, para a gente acompanhar e no dia da premiação a gente também fazer a cobertura, tá? No nosso programa. Bacana. Tá certo? E também lança esse material no meu Instagram também. Eu não falei que eu agora sou o mais novo participante bacana, do obrigado, Clube vai ajudar dos muito. Bons Sons, pô. Então, valendo. A gente precisa de parcerias, precisa estar juntos. Deco, eu quero pedir a você aqui um minuto para eu encher essas ruas de Salvador e do Brasil de carro, para dar uma maior mobilidade às pessoas, tá certo? Para você que está precisando comprar um carro 0 km ou um seminovo, ou trocar o seu seminovo por um mais novo, o caminho certo é o consórcio Chevrolet. E hoje eu tenho uma novidade muito maior do que todas as que eu trouxe aqui anteriormente. Por isso que é nova, novidade, né? A Chevrolet está completando 100 anos no Brasil, agora em 2025. O consórcio completa 47 anos. Bodas de Rubi. E o consórcio está fazendo a festa desses dois eventos e você é quem ganha o presente. Quem é você que vai aderir o consórcio Chevrolet a partir de agora? Vai procurar o grupo New Chase, do qual eu faço parte. Você pode também, através do meu Instagram, Ailson Lino. Aqui é o nosso podcast, Ailson Lino Convido na Band. Aí você vai no meu Instagram, Ailson Lino. Lá tem todos os meus contatos, inclusive o meu WhatsApp.
para você se comunicar comigo e fazer parte já do consórcio ainda este mês. Você não paga juros, não paga taxa de adesão. Neste aniversário eu tenho um grupo específico que você vai concorrer a um prêmio mensal de R$100 mil. O que é isso? Você compra um Onix completão turbo por 100 mil, por exemplo, 0. E você pode levar 2 para casa. Um é o consórcio que você está pagando, inexoravelmente você vai levar seu carro para casa. E o outro é o prêmio que você concorre todo mês. Vai que você ganha. 300 pessoas já ganharam o prêmio de 25 mil semanal. Esse agora é de 100 mil mensal. Então, sorte tem quem acredita nela. E para tirar o carro, você concorre a um sorteio mensal, normalmente nas assembleias, e pode ofertar o lance, que tem várias possibilidades. Primeiro, o lance livre. Você oferta o valor que você quer, quanto você pode. Depois, o lance fixo, 30%. Nesta modalidade, todos vão ser contemplados com 30%. Não é 29% e nem 31%. 30%. Ninguém maior, ninguém menor. Lance limitado. Lance com atenção para todo mundo. E tem o lance embutido. Você não tem dinheiro para dar lance, pode usar da própria carta de crédito. E oferta o seu lance. E esse dinheiro que você vai emprestar, tomar emprestado da carta de crédito, não paga juros. Desconto da sua própria carta de crédito. E se você tiver um carro seminovo, de qualquer marca, de qualquer modelo, traz, fazemos uma belíssima avaliação e você usa o próprio carro de lance para o seu carro novo. Se não quiser usar o carro todo, não tem problema. Usa uma parte. A outra parte, eu te devolvo em dinheiro. E a partir daí, as suas parcelas reduzem de valor. Ou o prazo vai encolher, como você escolher. E você não fica sem carro. Você só entrega o seu carro de lance quando for contemplado. Carro vai, carro vem. Chave na mão, chave na outra, tá? Se não for contemplado, volta para casa com o seu carro e oferta o lance no mês seguinte. É como eu digo, mais fácil do que isso, só pescar em aquário. Toma iniciativa, quem chega na frente bebe água limpa. Vem pro consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Pois é, meu caro Deco, o nosso tempo, olha só, esse cronômetro, passou rápido. Eu vou te contar, ele é terrível. Já está falando que só tenho pouco mais de 3 minutos para a gente bater papo. E eu quero gastar esses 3 minutos falando do Clube dos Bons Sons. Vocês fizeram um evento recentemente, eu acho, ou foi logo pós-pandemia, ou foi antes, aí eu estou perdido. Ali no Piatã, naquela área nova, onde tinha os gatos ali, fizeram uma área. Vocês fizeram Não, na verdade ali é o palco do rock, né? É o palco do rock, né? É uma iniciativa de uma produtora, Sandra, e ela faz 20 anos, ela faz o palco do rock, que é o festival que ela faz no carnaval. Ela já fez ali onde era ali o Clube Português. Sim. Antes de construir a piscina ali e tal. E depois mudou lá para o Piatã. E é impressionante. É uma mulher super guerreira. Ela é conselheira do Conselho de Cultura de Salvador. E ela faz esse evento há 20 anos, trazendo bandas até internacionais para tocar durante o carnaval. Então ali lota, ali dá 3, 4, 5 mil pessoas por dia durante o carnaval. Maravilha. E as bandas que estão no Clube dos Bons Sons, algumas se apresentam lá? Algumas sim, algumas participam lá também. Ela faz um processo de curadoria, inscrições, eu acho que está até inscrito já para quem quer se inscrever para tocar no carnaval de 25. Maravilha. Agora, Deco, eu estava me lembrando o seguinte, quando surgiu a banda Barões Vermelho, né? Foi o Barão do Cazuza, né? Isso, é. Aí o Cazuza veio depois o Frejá junto com o Cazuza, etc e tal. E a banda estava procurando um vocalista, tal, e a voz meio rouca, diferente do Cazuza, veio a calhar, e o Cazuza aí levou a banda por bastante tempo. Aí eu tô aqui pensando, tem muita gente que não está no Clube dos Bons Sons e nem pertence a uma banda de rock, mas gosta do rock, sabe cantar, é um bom vocalista. E às vezes ele fica, puxa, se eu tivesse uma banda, tal. Existe espaço no Clube dos Bons Sons para essas pessoas se apresentarem e fazerem aí parte como um novo vocalista de uma banda ou mais um vocalista? Tem, inclusive, assim, ontem nós tivemos a Jam Session, né? A gente faz todo mês Jam Session justamente para esses músicos que tem banda, que não tem banda, que querem se apresentar. Interessante que no mês passado chegaram 4 jovens na faixa de 16, 17 anos lá para tocar, assim, porque
geralmente é a galera mais de 30 para cima. Mas de vez em quando vai aparecendo os jovens. A versão passada do mês de outubro apareceu 4 jovens Que legal. tocando lá, se conhecendo, e eles estavam começando uma banda, né, de rock e tal. Então, assim, quem tem interesse pode olhar no Instagram da gente, Clube dos Bons Sons, né, @Clube dos Bons Sons, que a gente sempre está anunciando, e a Jam Session é um local ideal para conhecer pessoas, para formar bandas, trocar experiências e tal. Que legal. Tá aí então, juventude. Você, galera, que é inclinado ao som, à música, ao rock and roll. Clube dos Bons Sons é o caminho, hein? Agora você não tá mais perdido nem mais sozinho. Deco, tá chegando ao final. Eu quero que você aproveite esses poucos segundos que nós temos para dar seu recado, mandar sua mensagem, falar o que você quiser. Pessoal, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que estar aqui conversando com vocês sempre é muito bom. Agradecer a Big aí por ter feito esse contato e nos dar essa oportunidade. E quem quiser participar do clube, como eu falei, é um projeto de voluntários, de pessoas que amam a música, que querem fazer algo por Salvador, pela cultura. Então, assim, pode procurar a gente via Instagram, manda uma mensagenzinha lá que a gente vai entrar em contato e vai, né, abrir as portas. E eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem maior que toda essa questão da música e tal, é assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Naquilo que a gente gosta, que a gente ama, seja de jogar botão, a fazer uma intervenção no seu bairro, participe, se una a pessoas e procure fazer as coisas boas, que outras coisas boas vão se abrindo, né? Vão aparecendo. Maravilha. Então é participação. Beleza, Deco. E você está Obrigado. fazendo isso com primazia. Muito obrigado pela sua participação. Essa é a primeira entrevista de tantas outras que a gente ainda vai fazer aqui. Pode estar certo disso. E queremos você no prêmio. Opa, estarei lá. Clube dos Bons Sons. Participe. Galera, chegamos mais um final de um podcast, mais um podcast. Ailson Lino convida, e hoje você viu, né? Maravilhoso, né? Com Deco falando do Clube dos Bons Sons e a economia, como é que chama mesmo? Economia criativa. A economia criativa. Você que é criativo, vem pra cá, procura o Sebrae que você vai se dar bem. Valeu, galera, até a próxima! Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida.